Olá pessoal, vou dar um bom dia porque estou gravando esse vídeo agora bem de manhã. Hoje acordei animado, com vontade de falar a vocês, empresários, empresárias. Na verdade, eu quero compartilhar hoje algumas informações, um pouquinho da nossa experiência, né? Aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, na vida, né, com outros que já trilharam esses caminhos e compartilhar um pouquinho disso com vocês para que possamos juntos, compartilhando conhecimento, avançarmos no sentido de produzirmos riquezas para o nosso país e dessa forma, né, sermos úteis àqueles que nos cercam. Ok? Então, esse é o nosso objetivo hoje, bater um papo aí, conforme sempre digo, né? O papo de empresários. Ontem eu tive uma experiência agradável, feliz. É o seguinte, bem próximo à minha casa, um amigo que tinha um sonho e ele vem atuando, né, nesse segmento já há muitos anos, como gerente. Obviamente, né, começou como um funcionário, depois passou a gerente e depois de algum tempo ele arrendou, né, um posto de combustível, né, um alto posto, e trabalhou muito tempo até que comprou uma área próxima à minha casa e eu tenho acompanhado esse movimento dele, né, essa ação dele, no sentido de construir, de ter o seu próprio posto na sua própria área, né, 100% seu. E ontem eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar a inauguração deste posto, desse empreendimento, né, desse amigo. E aquilo para mim eu fico observando, eu sou apaixonado pelo comércio, por essa atividade. Eu fui para o comércio, eu era ainda muito criança, 12 anos aproximadamente, de 11 para 12 anos. Então eu vivo isso há muitos anos, né? E eu vi esse empreendedor, esse sonhador, concretizando esse sonho. Então nessa festa de ontem, ali estava a imprensa para cobrir o evento. Ali, obviamente, tinha muitos amigos, outros empresários, clientes antigos, políticos, gerentes de bancos e, obviamente, a família que estava ali acompanhando, dando todo o apoio e compartilhando de toda aquela alegria. Eu costumo dizer que a vitória, esse momento mágico, né, da inauguração, que tenho certeza todos os empresários passaram por esse momento, né? Tiveram ali o momento da inauguração, depois de uma longa caminhada, né, de planejamento, de estratégia, de sonho, de qual segmento, né, qual nicho escolher, quando decidiram empreender. Mas o fato é o seguinte, eu costumo dizer que a vitória do empresário, ela nunca é por completo. Mas como assim, Adilson? Olha, a inauguração do empreendimento, ele é um momento muito especial. Na verdade, uma vitória, uma conquista. Mas não é o topo, não é o sucesso absoluto. Por quê? Porque a partir dessa inauguração há muitas outras coisas a se preocupar e a conquistar. Muitas barreiras ainda estão à frente. Vamos dar alguns exemplos. Um deles é selecionar, né, contratar bons funcionários, capacitá-los, cuidar
para que o atendimento ao cliente seja um atendimento de excelência, que a satisfação seja a marca daquela empresa, né? Tanto no quesito produto, quanto no quesito atendimento em si, prestação de serviço. Então, assim, a formação do preço é uma outra coisa muito complexa. Por quê? Porque já existe um preço praticado, né, vamos dizer assim, ditado pelo comércio, né? Vamos dizer assim. E agora tem os concorrentes, eles já estão praticando esse preço. E você, quando agora inaugura um novo empreendimento, você precisa ficar dentro dessa regra, né, já praticada. Se o preço for muito alto, você tende a espantar os clientes. Mas esse preço também não pode ser muito baixo. Por quê? Porque ele precisa ser atraente ao consumidor, mas ele precisa pagar as contas. No final do mês, precisa pagar os boletos, os funcionários, a energia, né? Os fornecedores, obviamente, e todo impostos, toda uma gama de despesa. Eu costumo brincar que ela é como aquela lista do Amado Batista, né? Aqueles que têm a minha idade um pouco mais sabem do que eu estou falando. Então a lista é muito grande. E o valor colocado no produto e o volume de venda é que vai dar aí esse equilíbrio, que é necessário pagar todas as contas decorrentes do mês, é necessário ir recuperando, e aí o empresário sabe bem do que eu estou falando. Você tem um planejamento, você investe XY, uma quantidade de recurso, né? E você precisa agora ter uma estimativa de, em alguns anos, o tempo aí é você que determina em quanto tempo você vai voltar esse seu investimento, e você obviamente precisa ter lucro. Diz um ditado que nem relógio trabalha de graça. E o consumidor, ele quer sempre vantagens, vantagens, vantagens. Muita excelência no atendimento, produto de qualidade, e o preço, ele quer sempre o menor possível. Então a luta do empresário, ela é uma luta constante. Ela parece não ter fim. A cada dia, a cada fechamento de mês, a cada início de um novo ciclo, né? São mais as exigências e são mais as barreiras a serem vencidas. Então é isso, eu digo que o empresário ele tem essa, né, eu não sei se bom ou se ruim, né? Porque alguns, se a coisa for muito tranquila, entra numa zona de conforto e não cresce, né? E outros usam desses desafios para superá-los todos os dias e se tornarem grandes. Agora, para que tudo isso aconteça, né, você ter seu investimento recuperado, né, retornado dentro do seu planejamento, ter o seu cliente bem atendido, pagar suas contas, ter lucros, tudo isso tem um ponto. E esse ponto ele é fundamental. Tudo depende das vendas, da quantidade de venda. É o giro. Quanto mais você conseguir girar a sua mercadoria, é o que vai determinar o sucesso no final do mês. Sempre um sucesso momentâneo que acontece dia após dia e que te faz permanecer no mercado, ser competitivo, né, ter o seu negócio dando lucro e sobreviver. Então a venda ele é o ponto fundamental
em todo o comércio, né, indústria, segmentos do empresário em geral. A venda, ele é o ponto que a gente precisa focar e é nele que nós vamos considerar um pouquinho desse ponto dentro do comércio, vendas. Então, assim, há uma necessidade constante de não deixar as vendas caírem. Aumentar vendas e aumentar a carteira de cliente, essa é uma necessidade recorrente dentro do mundo empresarial. Então, sem esse detalhe, a gente não consegue avançar. Os especialistas, pessoas que estudam comportamento humano, eles nos dão algumas dicas para aumentar vendas. Então eles dizem o seguinte: há 3 tipos de pessoas. Na verdade, 3 tipos de comportamento. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses comportamentos. O primeiro comportamento que nós vamos falar é o visual. Há pessoas que elas são movidas, né, pelos olhos. Elas precisam ver e se agradarem daquilo que os olhos estão vendo. Uma outra característica do consumidor, do cliente, né, é o auditivo. Você consegue influenciá-lo, você consegue ganhá-lo por aquilo que você fala. Aquilo entra no ouvido dele, processa-se e você então consegue êxito dependendo daquilo que você fala. E a outra característica é aquela que eles chamam de sinestésicas. Esse outro comportamento é uma pessoa que ela tem um outro tipo de motivação. Então, gosta mais do movimento, ela faz uma análise diferenciada. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características. Essas são algumas técnicas ensinadas ou observadas por especialistas para que os profissionais de venda consigam cada vez mais sucesso nessa atividade que é a razão da vida deles, que é vender. É como um atacante, né, um jogador de futebol que vive de gol. O atacante que não faz gol não tem jeito de sobreviver nessa função. Ele precisa fazer gol. E o vendedor, da mesma forma. Ele precisa vender. E vender sempre. Não é vender de vez em quando. É vender com um aumento considerável. Assim é o sucesso do atacante. Quanto mais gol ele fizer, mais sucesso, mais valorizado. A sua marca, a sua empresa é uma empresa mais forte. Então, o empresário, ele sobrevive disso, ele depende disso, precisa vender sempre cada vez mais. Então, técnicas de venda, elas foram desenvolvidas. E há muitas formas de se vender. Mas essa que eu acabei de colocar é uma técnica interessante, porque especialistas compreenderam que pessoas, elas são movidas umas de uma forma, outras de outra forma. Então, quando você descobre qual é a característica do seu cliente e você consegue falar a língua dele, a chance de sucesso aumenta fundamentalmente. Agora, como fazer isso? Inicialmente, no primeiro contato, às vezes você não tem essa percepção. Então, os especialistas dizem que você fala como se você estivesse falando a uma pessoa que tivesse essas 3 características. Elas fossem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. E a partir do desenvolvimento do diálogo, você vai identificar a característica desse seu cliente. E você então vai focar a sua mensagem, né, vai conduzir a conversa de acordo com
a característica desse cliente e tenho certeza o sucesso garantido. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, para a gente dar uma pincelada, falar um pouquinho de cada característica, eu preciso contar uma história. Ela é uma história para vendedor. O nome da história é O Garoto Jardineiro e o Vendedor. Mas só um detalhe. Antes de entrarmos na história, eu vou dizer para você o seguinte: fique ligado, porque ao final eu vou te dar uma outra característica, que é uma quarta característica de um comprador diferenciado. Então nós vamos falar um pouquinho depois do auditivo, né? Nós vamos falar um pouquinho do sinestésico, nós vamos falar um pouquinho do visual, mas eu vou te dar um outro tipo de cliente que é tão importante quanto esses, ok? Vamos à história então. A história é a seguinte: conta-se que um garoto com sangue de empreendedor, um garoto com visão extraordinária para negócios, ainda muito jovem, observou que no seu bairro havia muitos jardins. As casas eram casas com um quintal bem grande e que a grama estava sempre verdinha, sempre bonita. Era um bairro diferenciado. O que esse garoto fez? Opa, aqui eu tenho uma oportunidade de negócio. E ele então fez alguns cartazes e espalhou esses cartazes pelo bairro. E lá no cartaz ele oferecia o seu serviço de jardineiro. De forma que ele começou a conseguir clientes, fez o seu investimento, comprou o seu equipamento e começou a prestar serviços ali no bairro. Um determinado dia, um morador que também era vendedor viu o cartaz, né, a propaganda daquele garoto e entrou em contato, marcaram o dia e a hora para esse garoto ir até a casa dele e ali eles combinarem o serviço. Ok, como combinado, aconteceu no dia certo, né, no dia marcado, no horário certo, o garoto estava lá aguardando esse vendedor que, antes de sair para o trabalho, deveria dar todas as coordenadas para que o garoto executasse o trabalho. E assim aconteceu. Rolou o papo, o acordo foi feito, as regras foram definidas e o vendedor foi para o seu dia de trabalho. Ao final da tarde, quando ele retornou, e ele, ao chegar próximo à sua casa, ele viu a grama toda cortadinha, ele viu as árvores do jardim podadas, ele viu o caminho que conduzia para a casa todo limpo, ao entorno da casa tudo impecável, de forma que ele se surpreendeu com a qualidade do serviço ali prestado por aquele garoto empreendedor, por aquele garoto que entendeu que a satisfação do cliente, ela é algo fundamental. Ok, aquele vendedor e patrão naquele momento estava surpreendido, ele estava com uma visão agradável, né? Ele estava surpreendido de forma positiva, ele não esperava tanto, e de forma que ele estava muito alegre, muito satisfeito. Chamou o garoto para fazer o acerto
e tirou uma gorjeta, um extra, para recompensar aquele garoto pela dedicação, pelo esforço, pela qualidade do serviço prestado. E o garoto era fundamental. Aqui vem a grande dica, a grande sacada. Quando ele fez o pagamento e ofereceu algo mais, o garoto o surpreendeu novamente. E o garoto diz o seguinte: olha, eu preciso fazer um pedido ao senhor. Ao invés desse extra que o senhor está me dando, eu preciso fazer uma ligação. E essa ligação é aqui para o bairro mesmo. E o senhor poderia, ao invés dessa grujeta, o senhor me permita fazer uma ligação? Vai durar 1 minutinho só. E então houve ali o consentimento desse vendedor, que passou o telefone ao garoto, e esse garoto fez uma ligação em voz alta. Certamente, obviamente, querendo que o vendedor ouvisse o que estava sendo conversado. E então, quando a pessoa atendeu do outro lado, ele perguntou: é a dona da casa? Eu gostaria de falar com a dona da casa. E ela então respondeu: sim, sou eu. E o garoto então disse: olha, é o seguinte, eu notei que a senhora tem um jardim e eu quero oferecer o meu trabalho e dizer para a senhora que eu cubro a oferta do seu jardineiro. E a senhora do outro lado disse o seguinte: muito obrigado, eu estou muito satisfeita com o meu jardineiro. E o garoto diz o seguinte: olha, mas é o seguinte, além de cuidar do jardim, de podar, eu também tiro todas as ervas daninhas e eu ainda cuido das suas ferramentas. E a senhora novamente respondeu: o meu jardineiro já faz isso tudo. E ele então fez mais uma proposta: olha, eu cubro o preço. E a senhora então respondeu: muito obrigado, eu estou satisfeita com o meu jardineiro. Ok, muito obrigado, desligou o telefone e o vendedor disse assim: ô garoto, não foi dessa vez, né? Essa cliente você não conseguiu. Não fique frustrado, não fique triste, é assim mesmo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E o garoto então disse o seguinte: essa é uma das minhas clientes. E eu precisava apenas ter a certeza de que ela está satisfeita com o meu trabalho. Então, meus queridos, o garoto ainda concluiu dizendo o seguinte: é muito difícil conseguir novos clientes. Eu não posso me dar ao luxo de perder aqueles que eu já tenho. E aí, o vendedor aprendeu mais uma lição, acertou ali com o garoto e ali ficou uma relação de satisfação, de entendimento, uma lição, e o cliente, fidelizado, mais um cliente novo ganho ali naquele momento. Esse garoto nos presta uma grande lição. E ele diz o seguinte: é muito difícil porque o mercado ele é muito competitivo, há propostas de preço, de vantagens, de parcelamento, e N vantagens que as empresas elas oferecem a clientes, sempre no intuito de ganhar novos clientes. E com um detalhe, às vezes não, isso é uma regra. Se você ganha um novo cliente, obviamente esse cliente deixou de ser cliente de alguém. Então essa competição, ela existe. Então o garoto disse isso: é muito difícil conseguir novos clientes. Eu não posso me dar ao luxo de perder os clientes que eu já tenho. Ok? Vamos então falar um pouquinho das 3 características
de clientes, os auditivos, os visuais e os sinestésicos. Vamos lá então, vamos começar pelos visuais. Os visuais, quando você quiser identificá-los, você preste atenção nas palavras que ele fala ao se comunicar com você. E ele vai falar algumas palavras-chave, então, como por exemplo, vejo, vi, eu observo. E quando você então for lidar com esse tipo de cliente, o que você vai fazer? Você vai usar essa característica. Vamos imaginar que você é um vendedor de carro. E você vai dizer então, seu Antônio, ou senhor Mário, veja aqui a pintura desse carro, como ela está perfeita. Dá aqui uma olhada nos bancos desse carro. Olha esse acabamento interno. Veja aqui as características, né, dessas rodas. Então você vai conduzi-lo nessa forma. Por quê? Porque os olhos dele é que precisam se satisfazer, né? Precisam estar convencidos daquilo que ele está vendo. E aí a chance de você fechar o negócio é extremamente grande. A outra característica, né, é dos auditivos. Essa segunda característica, as pessoas elas se comunicam usando também palavras-chave como me disseram, eu ouvi falar. Então, veja só, vamos continuar usando o exemplo do carro. Como que você vai conduzir o assunto com pessoas auditivas? Você vai dizer o seguinte, olha, esse carro, os clientes que o compraram me disseram, né, já nos falaram que esse carro é extremamente econômico. Me falaram que esse carro, o motor é tão silencioso que você, quando está dirigindo, você não escuta o barulho do motor. Então é nesse sentido que você vai conduzir para esse cliente que tem essa característica, o auditivo. Já as sinestésicas, elas são conduzidas de forma diferente. Elas precisam de algo que faz com que elas se movimentem. Elas precisam sentir sensações. E então você vai conduzi-las dessa forma. Então você vai dizer para elas o seguinte, olha, o conforto desse carro, o espaço que esse carro oferece, o desempenho desse motor, tudo isso é fantástico nesse carro. Então você vai conduzir dessa forma. Percebe a diferença? Agora, aquele detalhe que eu te disse. No primeiro contato, você não tem essa informação. E você então precisa prestar atenção no feedback, né, na comunicação, nas palavras ditas pelo seu cliente, para que você possa conduzi-lo e ter sucesso nesse atendimento, fechando um bom negócio. Ok? Agora, detalhe, eu vou fazer uma introdução para você entender o quarto cliente, a quarta característica. Então, olha só, o cliente que vai comprar um carro, na grande maioria das vezes, é possível que ele já saia de casa com um modelo na sua mente. Exemplo, ele escolheu uma marca, um modelo, e ele agora já sabe até a cor que ele quer comprar. Ele escolheu lá um prata ou um branco, né? um cinza metálico, sei lá. Ele é visual, ele bateu o olho quando ele viu a propaganda daquele lançamento e ele viu aquela cor, ele já se encantou. Há outros clientes que já saem de casa porque ele já tem essa informação, ele ouviu falar que o motor é silencioso, que o motor é turbo e etc, etc. Quando ele chegar lá na loja, você já vai entender que tipo de pessoas ele se trata e você vai conduzi-lo dessa forma.
Mas eu quero hoje te dar uma nova dica. Há um quarto cliente que é como se ele não fosse humano. Esse quarto cliente é como se ele fosse uma máquina. E na verdade é. Eu estou falando do setor público. Esse quarto cliente, ele compra de tudo. E ele não compra motivado ou influenciado porque falaram, porque viu, né, ou por alguma emoção. Não é isso. Esse quarto cliente, ele compra porque literalmente ele precisa. E quando eu digo que é como se ele não fosse humano, na verdade não é. Ele é uma máquina. E é uma máquina pública. Nós chamamos de setor público. Ele compra por diversas razões. Então, quando ele compra, por exemplo, vamos imaginar aqui, quando ele compra, por exemplo, um carro, ele leva em consideração algumas características, algumas necessidades diferentes daquelas que o consumidor, o cidadão comum, as razões são diferentes. Ele não compra um carro para a família. Ele não compra um carro porque ele gostou da cor daquele carro. Porque o motor é silencioso. Não é assim. Ele compra um carro que atenda às necessidades do setor que ele administra, por exemplo. Se é, por exemplo, uma secretaria de saúde e ele precisa comprar ambulância, a motivação é diferente. Se ele precisa comprar um carro para o gabinete do prefeito, ou é uma frota de carro para atender os deputados, ou para uma Câmara Municipal, é diferente. A cor não é o relevante. O barulho do motor não é o mais relevante. Então é uma coisa mais automática. E aí o vendedor, ele precisa se apresentar com habilidades, com conhecimentos, mas um conhecimento diferenciado desse que nós acabamos de falar anteriormente. O que esse vendedor, o que esse empresário, qual é a forma dele se apresentar numa mesa de negociação? É diferente. Então, primeiro eu quero te dizer o seguinte: o consumidor, o cidadão, o consumidor normal, ele é extremamente importante e você não pode se dar o luxo de perdê-lo. Mas eu estou te colocando uma possibilidade, um novo caminho, para que você atenda uma necessidade da sua empresa, que é ganhar mais clientes, que é aumentar a sua carteira de cliente, naturalmente aumentar suas vendas. Eu estou te dando um cliente que é, na minha opinião, o maior cliente de todas as cidades. É aquele cliente que compra de tudo, compra muito e paga bem. Então eu só estou querendo te falar o seguinte, que nessas técnicas de venda que ensinam, eu quero crer que quase que 100% esse último cliente, ele não é considerado. E eu acho um prejuízo muito grande, porque esse é o maior cliente de todos os municípios. Quando a sua empresa se torna um fornecedor, faz negócio com esse cliente, que eu chamo de cliente sem emoção, de cliente máquina, do mega cliente, do maior cliente da sua cidade, a chance de prosperidade da sua empresa, a chance de ter o seu investimento retornado dentro do tempo do planejamento, a chance de arcar com as suas despesas e de ter o lucro que você
se propôs a ter com o seu investimento, ele aumenta muito, consideravelmente. Então eu quero te dizer o seguinte: abra o seu olho para esse cliente. Esse cliente, obviamente, você precisa se preparar também para conquistá-lo, para falar a linguagem dele. E essa linguagem é uma linguagem diferenciada, que também exige planejamento, exige conhecimento, e nós temos condição de te ajudar no entendimento, né? Te dar o conhecimento, a motivação para que você faça negócio com esse cliente. Só quero aqui, antes de fechar, compartilhar mais uma informação a respeito de uma palavra que eu disse aqui. Motivação. Motivação não é só você estar eufórico, entusiasmado. Motivação é você ter motivo para a ação. E o motivo aqui ele é muito racional. Ele está fora da linha da emoção. Ele está na questão da sobrevivência da sua empresa. Então, você hoje tem motivos para agir. Depende só de você. Até a próxima. Grande abraço.